Dormimos com o inimigo, Adriano Diogo. A primeira mulher a ter uma valorização na história falocêntrica, machista, recrudescente do militarismo. A primeira mulher general do Brasil casada com Kid Preto, Adriano. Me explica essa. Seja bem-vindo e bom dia, Adriano Diogo. Bom dia, companheiros. Bom dia. Bom, Kid Preto que estava preso, né? Que está preso. Não é só melhor. Só melhor. Ele faz parte do grupo terrorista. Então, não é qualquer Kid Preto. É um Kid Preto, é um paraquedista, né? Vamos falar o nome certo. É um paraquedista do alto comando que estava na conspiração, que estava preparando o golpe, preparando o assassinato das autoridades brasileiras, né? Mas eu, como não acredito nesse estamento, não acredito nesse segmento, você vê que a preocupação do ministro da Defesa, da Tavênia, né, é aprovar no Congresso Nacional um projeto que impede que os militares que participaram da política possam retornar à carreira. Você imagina, que mês nós estamos? Nós estamos no mês de março. Isso. O que aconteceu no mês de março? Mês de março foi o golpe militar, foi o dia que durou 21 anos. O que o Brasil inteiro está discutindo? Além de estar discutindo o filme, né? Ainda estamos aqui, agora um novo filme maravilhoso da Fernanda Montenegro, que mostra a corrupção policial, o Dona Vitória, e hoje, agora, ao mesmo tempo que nós estamos aqui, está sendo discutido numa live enorme a destinação das ossadas de perus aqui no CAAF. Bom, o Brasil inteiro está discutindo no mês de março, a caminhada do silêncio e tal. O que está discutindo o senhor Múcio? Ele está discutindo como é que livra a cara dos militares e tal, para separar o joio do trigo, aqueles que aderiram ao bolsonarismo, aqueles que vão voltar. É uma pauta completamente fora da realidade. Enquanto isso, o Clube Militar no Rio de Janeiro está vendendo convites para comemorar o golpe em vários quartéis do país, estão se organizando para fazer a comemoração do golpe. Então, o fato de ter descoberto que duas senhoras médicas iam ser promovidas pela primeira vez à condição de general, descobre que uma delas é ligada a um paraquedista, um Kid Preto, né? E que participou da conspiração aí e tal. Então, vamos apresentar esse personagem, o Adriano, para nossa audiência, o pessoal lembrar dele, né? A gente não pode esquecer nunca dessa turma aí, eles têm que ficar vivos na nossa memória. Coronel cotada para ser a primeira mulher general do Brasil, é casada com Kid Preto, preso pelo ato terrorista do 8 de janeiro. A coronel Carla Lobo Loureiro, uma das duas militares aptas à promoção a general de brigada, e que pode então se tornar a primeira mulher oficial general da história brasileira, é casada com o tenente-coronel Hélio Lima. O Hélio Lima, como disse o Adriano, é um dos Kids Pretos que está preso pelo envolvimento na trama golpista que pretendia impedir a posse do presidente Lula. No fim de 2024, o nome de Carla ganhou espaço na mídia, né, por ter feito um questionamento ao STF em relação à frequência das visitas recebidas pelos militares ligados ao caso. Na época, foi mencionada que a coronel fazia visitas diárias ao marido enquanto ele estava sob custódia no Rio de Janeiro. Lembrando que as visitas são agendadas, não é todo dia, não é toda hora, ela estava tendo benefícios que vão contra as diretrizes, né, do encarceramento de militares. O Exército chegou a responder que as visitas foram autorizadas pelo 1º Batalhão da Guarda de forma extraordinária. Depois teve uma decisão que vem do STF que acaba com essa farra, né? Que mais aqui a gente tem? Tá aqui ela, ó, sendo homenageada, né? Registro de passagem da direção do Hospital de Guarnição de Florianópolis. As coronéis Carla Lobo Loureiro e a Carla, são duas Carlas, né? Maria Clause, ambas da turma de oficiais de médico de 1997, preenchem todos os requisitos para serem promovidas. A decisão será tomada pelo alto comando em outubro, com possibilidade de efetivação a partir de novembro.
Depois de 2 séculos de existência, são mais de 200 anos, é que o Exército teria sua primeira mulher oficial general, reforçando o compromisso das Forças Armadas com uma inclusão feminina, né? Especialmente após a autorização do alistamento voluntário de mulheres, que passou a vigorar este ano. O fato é que ela é casada com Hélio Ferreira Lima, de 46 anos, que é um dos indiciados pela PF no inquérito do golpe. Ele é que tinha aquele pendrive com documento que detalhava o plano do golpe para manter Jair Bolsonaro no poder. Então ele não é peixe pequeno. Ele é um dos milicos aí com a responsabilidade de maior organização estrutural aí. E está aqui a foto do coronel Hélio Lima, marido da Carla, que pode ser esta oficial, primeira vez pelo comando do Generalato do Brasil. O Adriano, com isso vindo à tona, né, o DCM traz isso com exclusividade hoje, vai pautar a mídia certamente, mas com isso vindo à tona, você acha que acaba por constranger essa promoção ou ela se dá de toda maneira? Não, o problema é que essas pautas identitárias entraram na ordem do dia como se fosse a solução da crise nacional, né? Então, finalmente vamos ter 2 mulheres. Então, eu que tenho essa origem mais na questão do capitalismo, da questão da luta de classes, eu vejo a sociedade de uma outra forma. Eu acho, sem ser nenhum radical ultrapassado, uma coisa démodé, eu acho que essas pautas identitárias acabaram com o conceito exclusivo do que o capitalismo representa, porque para que servem os militares brasileiros? Os militares brasileiros servem para manter o status do sistema capitalista, né? Eles foram criados quando os militares brasileiros se organizam como uma força institucional. Foi na Guerra do Paraguai. Caxias, né, comandou toda a Guerra do Paraguai, teve aquele genocídio das 3 gerações, aquela imposição da Inglaterra em acabar com a Tríplice Aliança. O Paraguai foi totalmente dividido, foi perda territorial. Nós adquirimos uma enorme faixa que foi o Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul, e isso era um território paraguaio que nós incorporamos. Desde que foi criado o conceito de exército brasileiro, quais são as guerras de fronteira depois da Guerra do Paraguai que o exército brasileiro esteve envolvido? Só na Segunda Guerra Mundial, quando 20 mil brasileiros foram mandados para a Itália para combater em Monte Castelo. Esses brasileiros, da Força Expedicionária Brasileira, foram incorporados ao Exército Brasileiro, embora heróis? Não. Eles continuaram sendo uma força auxiliar, tanto é que a maioria veio numa condição de militarização que Getúlio Vargas teve que criar a carreira do flanelinha para eles tomarem conta. Então, quem são os inimigos do Exército Brasileiro e das Forças Armadas Brasileiras? É o povo brasileiro. É o chamado inimigo interno. É a teoria do Golbery, do Couto e Silva, através do relatório Meira Matos. Para isso é que serve. Então, quais são os interesses que os militares brasileiros defendem? Defendem os interesses do agronegócio, defendem os interesses do capitalismo. Qual é a formação intelectual do militar brasileiro? Eles são ultraliberais. Eles frequentam as melhores escolas fora da academia, eles frequentam os cursos da GV com professores ultraliberais. O que quer dizer isso para o nosso grande público entender? Eles são contra o conceito de Estado mediador do bem-estar. Em outras palavras, a formação intelectual dos militares brasileiros é completamente antagônica ao programa que o presidente Lula e o PT têm. Eles têm um antagonismo total, um antagonismo estrutural, um antagonismo ideológico. Eles acham que as estatais têm que ser privatizadas. Então, aquele conceito que os militares eram os defensores do monopólio estatal do petróleo, do nacionalismo,
Isso aí acabou. Eles são ultraliberais hoje. Essa é a cartilha que eles leem. E por que o Brasil está metido nessa confusão? Porque os militares brasileiros têm um nível de privilégio nas aposentadorias, nas pensões, que o ministro Fernando Haddad, quando foi se deparar com essa coisa, falou: meu Deus do céu, isso é um Estado, como a meninada costuma brigar, é um Estado comunista dentro do Brasil, né? Que eles têm aquela história do comunismo lá, naquelas praias melhores. Por exemplo, por que o militar adora, embora não faça nada na fronteira, adora servir na fronteira? Porque a aposentadoria conta em dobro para tempo de serviço, para efeito de aposentadoria. Então, a gente está passando essa vergonha, né, de um lado falar, finalmente vamos ter 2 mulheres como generais, não sei o quê, bebê. Aí, puxa a capivara, uma compensação, promove a mulher para general. Por quê? Porque o marido está preso, porque era aqui de preto, porque era paraquedista, né? Então, essa é a história do Brasil. E os paraquedistas, o que eram os paraquedistas? Se você que gosta de cinema, seu irmão é cineasta, assista o filme Batalha de Argel. Assista o filme Batalha de Argel, onde 3 milhões de argelinos foram mortos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E quem que trouxe esses paraquedistas argelinos para o Brasil para organizar os Quides Pretos? O general Paul Sarret, personagem do filme Batalha de Argel. Né? Então, os paraquedistas são, tradicionalmente, essas forças de intervenção rápida, né, de ocupação e tal, altamente adestrados à mata amazônica, aos pântanos. São aqueles rambos que trabalham como mercenários em qualquer parte do mundo, nesses exércitos irregulares, derrubando o governo, assassinando seus dirigentes. Esses são os paraquedistas.